Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quem está feliz com Jesus aqui? Eu acho que não tem ninguém aqui mais feliz do que eu. Estou muito feliz de estar aqui de novo, depois de tanto tempo. Eu estava com saudade de vocês. Obrigado pelos dois que estavam com saudade também. Aleluia. Eu quero crer que hoje é uma noite especial para todos nós. Porque é uma noite da gente compreender um princípio que vai nos batizar, um princípio que vai nos ungir, um princípio que vai nos justificar, um princípio chamado Pentecostes, um princípio chamado a mesa dos filhos. Existem 3 festas que Deus planejou como 3 passos, que quando a gente chega no final desses passos, a gente volta e dá os mesmos passos de novo. A primeira festa se chama Páscoa. É o passo que eu dou até a cruz. E na cruz tem um lugar maravilhoso que ele mostra para mim o sacrifício e a água. A Páscoa é a festa que fala sobre o átrio do tabernáculo. E lá tinha o altar de sacrifício e a bacia com água. Então o primeiro passo, ele se dá depois que eu cruzo a primeira porta. E eu já disse isso aqui, eu sei que tem gente que lembra que a primeira porta, no Talmud, no costume verbal judaico, a primeira porta se chama caminho. Como é que é o nome da primeira porta? E quando eu entro no caminho, eu encontro com o sacrifício e o batismo, sangue e água. Vamos lá, me ajuda aqui, como é que é o nome dessa porta? Sangue. Você não pode começar o caminho sem entender o princípio do sangue que foi derramado por você, e sem se batizar na água, que é a palavra de Deus. Depois a segunda porta tem um nome no Talmud chamado verdade. Como é que é o nome? Verdade. E quando eu atravesso a verdade, querido, que tem 5 pilares, 5 se fala de graça: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 furos em Cristo, 2 nas mãos, 2 nos pés e 1 do lado. E a graça se estabeleceu. Quando eu entro de verdade nesse caminho, esse segundo compartimento se chama Santo Lugar. E esse Santo Lugar é a festa de Pentecostes. Sabe por quê? Porque aqui na esquerda, se você lembrar do tabernáculo de Moisés, você vai lembrar que tinha alguma coisa. O que tinha aqui? Quem sabe? Vou dar uma ajuda. O que tinha aqui? Isso, a menorá. Glória a Deus, parabéns a irmã que lembrou, aleluia. E do lado de cá tinha outra coisa. O que tinha aqui? Os pães da propiciação. Então, entenda a lógica da escritura da Bíblia. Tudo que foi escrito foi pelo Espírito. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, para que possamos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. E o terceiro compartimento? Ele é marcado por uma terceira porta. E a terceira porta se chama véu da vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, essas 3 festas são 3 mesas. A primeira festa é a mesa da salvação. E eu me assento nesta mesa de salvação quando eu recebo o sacrifício de Cristo. Quando eu recebo o batismo. Porque aquele que crê e for batizado será.
A segunda mesa, como eu faço para me assentar nela? Boa pergunta. É o que eu quero tentar responder para você. Abra comigo aí o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso, aleluia, no verso de número, a partir do 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga me espera, apóstolo. Estou esperando. Glória a Deus. Mas quando você achar, diz um aleluia. Então baixa o aleluia, não sei se você achou. Então está aqui, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu queria que você fizesse mais uma oração comigo, se você pode. Você pode? Então faça essa oração comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite aonde o Senhor vai nos dar poder para sermos testemunhas. Não testemunhas de boca, mas testemunhas de prática, meu Deus, daquilo que o Senhor fez conosco, porque nós cremos. Deus, o Senhor vai alcançar a partir de hoje toda a nossa família, e aquele que crê será salvo, não só ele, mas toda a sua casa. Eu estou na frente de testemunhas que vão trazer poder sobre a vida dos seus parentes, que vão influenciar cidades, que vão transformar a nação. Eu queria saber se tem alguém que crê e pode reagir. Aleluia. Glória a Deus. Então a pergunta para nós hoje: Sião ou Sinai? Sião ou Sinai? O primeiro Pentecostes foi dado ao povo em Sinai. O Monte Sinai foi o lugar onde Deus reuniu um povo que Ele tirou do Egito de graça. Às vezes as pessoas pensam que graça é coisa para o Novo Testamento, mas se você olhar e buscar a Bíblia, você vai encontrar a graça em todos os textos bíblicos, em muitas partes do Antigo Testamento também. Você sabe que Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo por causa, aí muita gente diz, por causa da lei. Não, senhor, não tinha lei. Abraão devolveu o dízimo porque ele se sentiu devedor em amor. Isso é graça. Ele devolveu o dízimo porque ele entendeu que ele não podia ter vencido aquela guerra, mas ele foi lá e venceu. Eu quero declarar que você já venceu muitas guerras na sua vida, e Deus tem multiplicado graça na sua vida. E se hoje você entender isso, você vai vencer muito mais, porque a gratidão é a semente do mais de Deus, e nós viemos aqui agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Então aquele povo tinha sido tirado do Egito por graça, porque eles oraram, Deus ouviu a oração e enviou Moisés. E chegando lá, o povo só sabia murmurar. E Deus, em vez de pesar a mão, como dizem os crentes que gostam de falar isso, né? Pesar a mão. Não, Deus abençoava, Deus perdoava. O povo que estava no Egito estava muitas vezes debaixo das mesmas idolatrias, da mesma mentalidade dos egípcios, mas mesmo assim, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e essa aliança recaiu sobre os seus filhos. Eu quero declarar que Deus fez uma aliança que vai recair sobre toda a nossa casa. E Deus, com graça, chegou perto daquele povo e disse: vamos celebrar a nossa libertação. Eu chamo a sentar na mesa de Páscoa todo aquele judeu, todo aquele crente, todo aquele hebreu que crê que será o tempo da nossa libertação do Egito.
E eu imagino que alguém chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você ficou doido? Dá uma olhada nas minhas costas aqui. Está sangrando? Tá? Está sangrando. Você vai falar por quê? Porque ontem eu apanhei porque você fica falando esse negócio que a gente vai ser liberto. Que mané vai ser liberto, rapaz? Eu estou aqui, ralando. Eu estou aqui suando e toda vez que eu faço um tijolo eu ouço aquela musiquinha. Lerê, lerê, pá. Como você me fala de uma libertação que eu não consigo ver? E Moisés podia ter respondido assim: assim diz o Senhor, se você celebrar, você vai ver. Se você não celebrar, você não vai ver. Eu quero te dar uma boa notícia. Você está celebrando hoje. Talvez aquilo que você não viu, mas você vai ver. A palavra festa no original hebraico quer falar para nós, a tradução dela, ela mostra que é um ensaio geral. O que é festa? Em Levíticos 23 diz: essas são as minhas festas, esses são os meus ensaios gerais. Ensaio geral de quê? Do que vai acontecer. Então eu quero que você ensaie hoje, porque eu vou cumprir amanhã, se você celebrar a festa. Então ele determinou que todo hebreu passe do sangue de um cordeiro na porta da sua casa. E quando eu for até o Egito e ver que você é um homem muito obediente, sua família é toda exemplar, nunca fez uma cola numa prova, nunca fez nada errado na vida, então eu vou tirar a morte de vocês. Foi isso que ele disse? Quando eu ver alguém dá um graças a Deus, porque o sangue, ele ensaiou no Egito, e ele cumpriu na cruz. Ele derramou o sangue porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, a questão é que Pentecostes é uma festa que quando Deus ele mostrou para o povo a bondade, e ele trouxe o povo conduzido até o deserto, chegando no Sinai, Deus se manifesta e diz: venham, me encontrem, eu quero conhecer vocês, eu quero ver vocês face a face. E o que o povo respondeu? Ah, Moisés, fala com esse Deus aí, que ele é fogo puro, que a gente está vendo aqui, o negócio está meio pesado lá em cima, a gente não quer ir para essa reunião não. Você faz o seguinte, Moisés, você vai lá e diga para Deus que nós estamos acostumados com o Egito, e nós estamos acostumados a cumprir mandamentos. Então, a partir de hoje, a gente não quer que Deus seja bom conosco. Depois leia em Êxodo 19 e enxergue isso que eu estou te falando. A gente não quer que Deus seja bom conosco pelo fato dele ser bom. A gente quer que Deus seja bom conosco pelo fato da gente obedecer os mandamentos dele. Diga para ele que tudo que ele mandar a gente obedecer, a gente vai obedecer. Não, glória a Deus, na misericórdia. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque antes de Moisés descer com a lei, o povo já estava fazendo um baile funk lá embaixo. Tinha uma menina em cima do Monza dançando, estou brincando, parafraseando, ok? Tinha um lá e eles fizeram um bezerro de ouro, e o primeiro mandamento eles já tinham descumprido antes de Moisés descer com a lei. E quando Moisés desce com a lei, os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o dedo dele. Entenda uma coisa, amado, quem escreveu os 10 mandamentos foi Jesus. Se você olhar também, você vai descobrir que aparece uma sarça ardendo, e eles perguntam para a sarça ardendo: quem é você? Só que a Bíblia diz que era um anjo que estava ali. Só que o anjo responde: eu sou Yahvé, eu sou o que eu sou, e tudo que te faltar, eu serei na sua vida. E esse anjo foi na frente, esse anjo subiu o monte, ele escreveu. Esse anjo era uma teofania, era Cristo, é a figura do anjo, mas era Cristo ali.
Ele escreveu a lei nas pedras. E quando Moisés viu o pecado do povo, ele pegou as tábuas da lei no Pentecostes e quebrou, dizendo: esse povo não conseguiu cumprir a lei nem antes de recebê-la. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, volta aqui, porque não é assim que funciona. Calma, vamos dar tempo para esse povo. Na verdade, o que Deus estava mostrando com a lei, querido, é que a autossuficiência do homem, a autojustiça do homem, nunca vai responder à excelência do crivo do Senhor. Deus tem um projeto para nós que é tão excelente, querido, que se nós tentarmos fazer por nós mesmos, nós nunca vamos chegar à excelência de Deus. Então, como eu faço? Por isso, Pentecostes vem para nós hoje, para declarar que aquele que está aqui, hoje vai alcançar a excelência de Deus. E tem uma mesa para você se assentar em Pentecoste, chamado a mesa dos filhos, daqueles que creem na excelência do Rei, que cumpriu todo o mandamento por nós. Alguém dê um aplauso melhor ao Senhor. Então preste atenção no que eu vou te falar. Moisés volta, e Deus agora diz para Moisés: Moisés, agora você vai escrever. Senhor, sua letra era tão mais bonita que a minha, mas não mandei você quebrar. Quem foi o primeiro que quebrou a lei? Moisés. Não é? Ele pegou as tábuas e quebrou. E Moisés foi lá, fez aquilo que Deus tinha feito com excelência, mais ou menos. Fez, lógico, com excelência, porque Deus estava ali do lado dele para instruí-lo. E desceu com as tábuas da lei. Só que quando Moisés estava descendo, Deus disse assim, aí eu pego, parafraseando, que eu entendo que ele disse para Moisés: Moisés, você vai pegar as tábuas da lei agora e vai colocar dentro da arca. A arca da aliança é. Por que, Deus? Porque em cima da arca tem uma tampa. Veja pela fé que é a tampa da arca. Vocês lembram da tampa da arca? O que tem em cima da tampa da arca? 2 querubins. E eles têm asas e olham para a tampa. Por quê? Porque o nome dessa tampa em hebraico é Yam-Puret, que vem daí da palavra Yom Kippur, Kipporet, o nome da tampa. Daí vem Yom Kippur, ou dia da expiação. Esse Kipporet que tem em cima da arca é uma tampa onde o sacerdote tinha que colocar o sangue. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para Moisés e para todos nós: se eu olhar para a lei, eu mato todo mundo. Mas se eu olhar para o sangue do meu filho, que vai ser derramado em favor de todos, eu terei a sede deles. Aleluia! Melhor esse aplauso, porque você está aplaudindo o sangue de Jesus, que se coloca em cima da lei. Então a graça precisa estar em cima da lei. A graça é o sangue que foi derramado para justificar todos os cristãos. E o que então Pentecostes estava ensaiando para cumprir? Estava ensaiando o dia da consciência dos filhos. Eu quero declarar que você é filho de Deus. A pergunta não é se você sabe, a pergunta é se você tem plena consciência disso. Porque o batismo no Espírito Santo não é para aquele que está dentro da igreja, não é para aquele que se assenta ocasionalmente na mesa, é para aquele que sabe que tem um lugar que é dele, reservado na mesa do Rei, por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por ele. E eu quero que você entenda isso. A Bíblia nos mostra que Jesus ficou na terra
pregando para os seus discípulos cerca de 40 dias. E a Bíblia também fala que a festa de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, se você pega 50 menos 40, dá quantos dias de oração dos apóstolos? 10 dias. Então, 10 dias eles ficaram reunidos, debaixo do mesmo teto, no lugar aonde antes eles tinham ceiado com Cristo. E eles estavam ali, reunidos para se resolverem, reunidos para o relacionamento ser consertado, reunidos para se perdoarem. E tinha um em especial que se sentia todo culpado. O nome desse um era Pedro, porque ele tinha negado Jesus, porque ele tinha dito, quando ele foi apertado pela polícia da época: eu comprei na Praça 7. Não sei de nada, eu não vi nada, o triplex é da Marisa. Pedro negou Jesus, querido. Você quer pior pecado que esse? Ele negou Jesus, e os outros apóstolos precisavam resolver isso com ele. Mas como é que você faz uma coisa dessa, Pedro? Vai lá e fica na frente do revólver do cara lá para você ver. Mas você disse que não ia negar, você disse que ia morrer. Pois é, eu disse. Eu disse. Querido, eu quero que você lembre aqui comigo da parábola de Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. O que é que isso tem a ver com a mensagem de Pentecostes? Muito mais do que você pensa. Um dia, um filho virou para o pai e falou assim: pai, eu não aguento esperar o senhor morrer. Me dá o que o senhor tem, porque quando eu tiver o que o senhor tem, então eu serei alguém. E aí eu vou mostrar para o mundo que eu sou alguém pelo que eu tenho. O mundo não é assim. No mundo você vale o que você tem. Sim ou não? E o menino foi para as noitadas, foi para as baladas, foi pagar cachaça para todo mundo. Ele foi viver a vida que o mundo acha que é a vida que vai trazer felicidade. E o que aconteceu com os bens que ele tinha? Ele gastou tudo. Ele gastou tanto que ele ficou pobre. E um belo dia ele se achou em falência. E um amigo dele, muito amigo, virou para ele e falou assim: eu tenho um serviço bom para você. Quer trabalhar? Eu falei assim: quero. O que você vai arrumar para mim? Lembra que eu paguei muita cachaça para você. Não, eu vou arrumar um negócio bom para você. Você vai ser... Obrigado. Você vai ser garçom de porco. Como é que é o negócio? É garçom de porco. Porco era a pior profissão para um judeu. Jesus estava confrontando os fariseus ali, mostrando para eles, o coração deles estava em duas áreas. Porque você vai ver que tinha 2 filhos na mesa desse pai. Um tinha um coração mundano e o outro tinha um coração religioso. Então, querido, eu estou aqui pregando para você e eu quero declarar que eu não sei de que jeito você está sentado nessa cadeira aí, mas eu creio que hoje Deus vai tirar corações mundanos, vai tirar corações religiosos, e nós vamos nos assentar no lugar da excelência do Rei. E o Senhor vai nos legitimar em coisas grandes. Não, você não está entendendo. Deus vai batizar você com uma unção de milagres. Deus vai desatar ministérios hoje. Deus vai fazer você entender que é você que vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pergunta para mim quando? Hoje. Eu creio. Por quê? Porque hoje é Pentecostes. E hoje é o lugar, hoje é o dia de você entender o seu lugar no reino. O menino estava servindo porco e passava um hambúrguer de porco para lá, um tocinho de porco para cá, nada, tudo lavagem, né? Mas ele começou a desejar a comida do porco. Só que ele não podia comer a comida do porco. Sabe por quê? Porque no mundo o porco vale mais do que quem serve o porco.
No mundo o porco vale mais do que quem serve o porco. E tem muita gente no mundo, talvez na sua casa, tem muita gente servindo porcarias lá na sua casa. Talvez na sua família, tem gente servindo porcarias, sendo servido de porcarias pela internet, pela maneira de pensar. Sabe por quê? Porque ele acredita que esse é o lugar dele. Entenda uma coisa, querido, você vai fazer tudo que você acreditar que você é, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você hoje vai acreditar que é filho do rei e merece um lugar, ou melhor, você é filho do rei e sem merecer, tem um lugar na mesa do Papai do céu. Aquele menino ficou chocado com aquela situação, aquela fome veio nele, e a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele falou: peraí, lá no meu pai, na fazenda do meu pai, até os funcionários comem do bom e do melhor, e eu estou aqui preocupado com a comida do porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Aquele menino estava arrependido? Não sei, para mim ele estava só com fome. Porque crente e comida, irmão. Pergunta se seu vizinho conhece algum crente que gosta muito de comida? Aquele menino estava com fome. Desculpe, eu aceito outras interpretações, mas eu acredito que para mim ele não estava completamente arrependido, ele estava só com fome. E ele fez um discurso, e quem está arrependido não precisa fazer discurso. Ele abre a boca e chora, e fala. Aquele menino não, preparou um discurso. Já sei que eu vou dizer para o meu pai, eu vou ensaiar aqui para não errar. E ele chegou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu vou te dar uma boa notícia. O pai aceita filhos interesseiros. Vou dizer de novo para você ficar chocado. O pai aceita filhos interesseiros. Sabe por quê? Porque ele nos ama do jeito que a gente é. Mesmo que a gente seja interesseiro, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Não quer dizer que ele aceite a gente assim. Ele vai mudar. Mas o pai daquela fazenda, ouvindo o discurso do filho, abraçou o filho e disse: prepara o churrasco. Oh glória! Eu quero te dizer que quem sabe o churrasco que o pai está preparando nunca vai servir a porcaria desse mundo. Eu quero declarar sobre a tua vida que o pai está preparando um banquete para nós hoje. Tem alguém com fome aqui? E o menino foi servido, trocaram as roupas dele, foi colocado um anel de novo de autoridade. Você sabe toda a história. Mas quem ficou indignado com aquilo? O outro irmão. Porque o outro irmão é o símbolo do religioso. Agora preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não estou aqui para dizer que você é o primeiro, não estou aqui para dizer que você é o segundo, mas eu quero que você se analise. Não estou aqui para te acusar, pelo amor de Deus. A igreja do Senhor é santa, é uma bênção. Mas se analise, porque o menino ficou tão chateado com o outro irmão que voltou, que ele disse assim: você está gastando dinheiro, você está fazendo churrasco para esse seu filho aí que gastou tudo? Quantas vezes, querido, a religião nos faz acreditar que nós merecemos um lugar na mesa do rei pelo que a gente faz e cumpre da lei. Eu estou aqui contigo tem muito tempo, olha, eu devolvo dízimo, esse aí não, então quem merece um milagre sou eu. Querido, a autojustiça é o primeiro e maior pecado que um crente pode cometer contra Deus. A autojustiça, achar que eu mereço o que Deus tem para mim pelo que eu faço. Querido, glória a Deus que você devolve o dízimo,
glória a Deus que você jejua, glória a Deus que você lê a Bíblia, tudo isso é para fazer e para manter. Mas você não pode se sentir justo por isso. E o que Pentecostes é então? É a festa aonde o Espírito Santo convence a justiça de Deus no meio deles. Preste atenção. A Bíblia fala, em 1 Coríntios, salvo engano, 15, que eram para cerca de 500 pessoas que Jesus deu esse discurso. Esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. 500 pessoas. Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? 120. Por que foram embora 380? Porque eles acreditavam que eles já estavam bem do jeito que estavam, se conformaram à sua justiça, se desejaram estar na festa, no lugar de descompromisso, não queriam mais estar ali, mas aquele lugar era o lugar da fé. Entenda que a primeira palavra Deus escreveu, a segunda Moisés escreveu. Eu imagino Moisés reclamando com Deus: Deus, sua letra é mais bonita, pode ficar tranquilo. Eu vou escrever a terceira vez a lei. Aonde, Senhor? Só que dessa vez eu vou usar o coração daquele que creu em mim e que obedeceu a minha palavra. E aquele que crê, eu vou colocar a lei dentro do coração deles, para eles não pecarem mais contra mim. Aleluia. Apóstolo, como é que é isso? Eu preciso ser circuncidado? Não. Por quê? Porque a circuncisão agora é de coração. E como é que Deus circuncida o meu coração? Pergunta para mim: como Deus vai circuncidar o meu coração? Pergunta mais alto que eu respondo. Vamos lá? Como Deus vai circuncidar o meu coração? Boa pergunta. Vou tentar te responder. Fazendo o que você devia ter feito no começo, e talvez alguns aqui até hoje não fizeram. Jesus um dia deu uma palavra para a igreja. Está escrito em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E você pode perguntar para 100 pessoas: o que é a sua justiça que Deus colocou nesse texto aí? Se você perguntar para 100 cristãos, talvez 98 vão te responder: eu preciso ser justo aos olhos de Deus, eu preciso fazer as coisas que Deus mandou. Espera aí, essa é a sua justiça. Jesus mandou você buscar o reino de Deus e a justiça dele. Qual que é a justiça de Deus? Está vendo como você não procurou? Hoje você vai encontrar e vai sentar na mesa do rei. Vamos lá? O homem, quando disse assim: Deus, tudo que você mandar, eu vou fazer. Todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Quantos pecaram? Todos. E destituídos estão? Quantos pecaram? Todos. Mais um belo dia, apareceu um judeuzinho rico perto de Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna? O que eu faço? E Jesus olhou para ele e falou assim: vem cá, bom é só Deus. Ele não estava rejeitando a palavra, ele estava querendo examinar se aquele homem, aquele jovem, tinha entendido que ele é Deus, porque Jesus é Deus. Tem alguém que sabe disso? Jesus é Deus. Ele disse: bom é só Deus. Você está entendendo que eu sou Deus? E o menino disse: não. Quando que ele disse não? Vou te mostrar. Jesus disse assim para ele: é fácil, é só cumprir os 10 mandamentos. E sabe o que o cara de pau disse? Eu cumpro os 10 mandamentos desde quando eu era criança. Espera aí, então esse texto de que todos pecaram está errado.
Todos pecaram, menos o cara de pau. Foi isso que está escrito lá? Não. Todos eu descobri na exegese da palavra todos, que todos significa todos. Viu, apóstolo? Boa, profunda essa, né? Todos significa quantos? Todos. Então aquele cara de pau que estava dizendo que não pecou contra Deus, ele tinha pecado ou não? Tinha, sabe por quê? Sabe quem passa na lei? Ninguém. Apóstolo, e aí, por que Deus deu a lei? Para mostrar que a autossuficiência, a autojustiça não vão justificar ninguém. A lei é ruim? Não. A lei é boa, mas a lei não me faz bom. A lei me acusa. A lei é justa? É, mas ela não me faz justo. Ela me pune. Ela me condena. A lei é boa, a lei é justa, a lei é divina, mas a lei não pode me ajudar. Por isso que Paulo dizia: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu faço não é o que eu quero fazer, eu erro, eu falho, mas e agora? Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí a solução vem: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E aí, apóstolo, cadê a justiça de Deus? A justiça de Deus é essa: Jesus veio na terra sem pecado, viveu, não pecou, o único que guardou a lei toda. Ele foi o único, ninguém mais guardou, ninguém vai guardar sem ele. E quando ele guardou, ele cumpriu a lei. E a Bíblia diz algo chocante: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é quem? Cristo. Isso quer dizer que eu posso chutar os 10 mandamentos, eu posso arrebentar tudo, eu posso fazer o que eu... Não. Calma. Ele é o fim da lei para a condenação. Aquela mulher que foi pega em adultério, levaram até ele e falaram assim: a lei diz que é para matar essa mulher. E Jesus disse assim: está certo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Onde é que fica o religioso, querido? O religioso, ele quer pegar a pedra e quer matar alguém. Por quê? Porque nem ele cumpriu a lei. Quem não cumpre a lei, ele vai querer matar alguém. Então eles queriam matar aquela mulher, mas Jesus estava escrevendo no chão, e eu imagino que ele estava escrevendo o nome daqueles caras que estavam ali e o pecado deles. Depois você lê Jeremias 17:13. Eles abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas, e aqueles que fazem isso terão os nomes escritos na areia. Mas é interessante que aquele ao redor do templo era pedra, e Jesus estava escrevendo na pedra. E ele estava dizendo para os caras: vocês vão falar comigo da lei? Fui eu que escrevi a lei. Eu escrevi a lei, eu sei o que está escrito. E eu estou cumprindo a lei, vocês não. Mas eles eram autossuficientes. De vez em quando diz um aleluia para ver se você está aí. Você está aí, irmão? Vamos ensaiar. Quando eu não pedir, você diz um aleluia. Não, é quando eu não pedir, vai. Fechado, gostei. Então entenda, querido. Jesus estava dizendo: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando ele disse para os filhos, os fariseus ali, que se achavam filhos de Abraão, eles disseram assim: nós somos filhos de Abraão, você está querendo que a gente conheça a verdade? Nós já conhecemos a verdade, nós já somos bons pelo que a gente faz. Não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, e vocês me amariam. Como vocês não são filhos de Abraão, vou falar qual é o pai de vocês. O pai de vocês é o acusador, porque vocês me acusam. Quer saber a diferença do crente, do filho de Deus que está sentado na mesa de Pentecostes, e daquele que está longe da mesa de Pentecostes? Quem está sentado na mesa de Pentecostes
não acusa mais ninguém. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele está lá por graça. Não vem de vós, é dom. Está entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus, ele morre na cruz do Calvário. E ele deixa o Espírito Santo durante 10 dias convencendo aqueles apóstolos. Apóstolo, mas o Espírito Santo só não veio no final? Não. O Espírito Santo para mim já estava ali convencendo os 10 de uma coisa só. O ministério do Espírito é: ele convencerá o mundo do pecado. Vamos lá. Do pecado. Vamos lá. Qual que é o primeiro lugar aqui? O caminho me leva até aonde? Até a cruz. Sangue e a água. É a cruz. É a primeira etapa fundamental da vida cristã. Eu entender a cruz e eu ser batizado. Então o pecado, quando o Espírito Santo me acusa desse pecado, é um pecado só. Qual o pecado que o Espírito Santo me acusa? Porque não creem em mim. Jesus deu a interpretação para ninguém trazer uma outra homilética. O grande pecado do mundo é não crer em Jesus. Porque pior do que errar é não saber que o sacrifício remiu o meu erro, e se eu crer em Cristo, eu vou sair do pecado e vou viver uma vida em santidade. O pecado, porque não crê em mim, da justiça, por causa de quê? É o segundo passo, a justiça. Como é que é o nome desse lugar aqui? Santo lugar. Aí é o Santíssimo, ok? O santo lugar, ele é o lugar que me convence da justiça. A justiça, ela vai me convencer do quê? Que eu não sou justo o suficiente para estar na presença de Deus. Mas que Jesus, que tem o título de o justo, veio na terra e cumpriu toda a justiça, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se eu for convencido da justiça de Jesus, eu serei justo pela fé. Aleluia. Se você está entendendo, por favor, dê um aplauso ao nome do Senhor. Abraão era um cara chamado justo pela fé. Por que ele foi justo? Ele foi justificado pela fé que ele tinha. Porque um dia ele foi sacrificar o filho dele, e antes de descer o cutelo, Deus parou a cena e mostrou para Abraão o dia do Senhor. Que dia foi esse? Para mim foi a cruz do Calvário. Ele mostrou para Abraão a cruz do Calvário. Eu tenho um sacrifício para substituir o seu filho. Eu vou trocar de lugar com todo aquele que me crer. Se você crer em Jesus, você vai para a cruz do Calvário e você troca de lugar com ele. Você entende uma coisa, querido? Como era feito o sacrifício no Antigo Testamento? A pessoa pecou, pegava uma ovelha, levava até a porta chamada caminho, e um sumo sacerdote atendia. O que é que você quer? Ah, que eu pequei. Ah, você trouxe uma ovelha? Trouxe. Então deixa eu ver se ela serve para o sacrifício. Procurava algum defeito, se não tivesse defeito nenhum, pegava a ovelha, pegava o pecador e falava: você vai colocar a mão sobre a ovelha. Ele colocava. E ele fazia uma oração, que o pecado do pecador transferia para a ovelha, e a santidade da ovelha transferia para o pecador. E quando o sacerdote trazia até o lugar do sacrifício, cortava o pescoço da ovelha, a ovelha morria por causa do pecador, e vinha um fogo de Deus que queimava aquela ovelha ali no altar de sacrifício. E o homem saía justificado por causa do que ele fez? Ele só tinha que crer que a ovelha levou o pecado dele. Sabe qual que é o problema, querido? É que Jesus disse: está consumado. E tem muito crente que ainda não crê. Se você crê em Jesus, será salvo hoje tu e a tua casa. Se você crê que Ele te justifica,
se você crê que Ele fez aquilo que você não pode fazer, em hipótese alguma, Ele morreu a morte que você não pode, mas Ele fez isso trocando de lugar com você. Ele fez isso trocando de lugar com você. Se você tiver fé que Ele é o seu remidor, então hoje você vai se assentar na mesa do Papai do Céu e vai comer o melhor, e você vai crer no melhor. Entenda a mente de Pedro. Pedro dizia para Jesus: Jesus, eu te amo mais que todo mundo. E João dizia: eu me sinto mais amado que todo mundo. Onde é que você lê o texto que João é mais amado? No Evangelho de João. Aí fica fácil. Eu agora comecei a escrever nos meus diários, minhas notas: eu, o apóstolo que Deus mais ama. Discorde de mim se você quiser. Você que escreve a sua história. Quem que é a pessoa aqui que Deus mais ama? Sou eu. Se você crer nesse amor, querido, se você crer nesse amor, você vai entender que tudo que Deus fez na sua vida te trouxe para hoje, para você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o amor prático chamado Jesus, que veio fazer o que nenhum homem conseguiu, cumpriu a lei, e eu dentro dele pela fé cumpri a lei com ele. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor. E quando que o Pentecostes acontece? Quando eu creio que eu sou justo pela fé. E quando que eu sou justo? É quando eu obedeço? Não. Eu sou justo quando eu creio. Abra comigo 2 Coríntios. Fica calmo que eu vou te explicar. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Vou tentar de novo. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça que Deus quer que você busque? É que você saiba e creia pela fé que dentro de Cristo você é a justiça de Deus. Apóstolo, ouça isso, apóstolo. E quando eu serei a justiça de Deus? Quando eu fizer tudo certo? Não. É quando eu crer. Agora, quando você crê, você vira servo dessa justiça. E quando você vira servo dessa justiça, aí você obedece, não por força, mas por amor. Porque você sabe que Deus te amou e te deu um lugar na mesa antes de você sair da sua injustiça. Ele te deu, Ele morreu por você naquela cruz antes de você sair do pecado. Ele confiou em você e te deu tudo primeiro, para que se você crer nisso, Ele te tire disso. Sabe qual que é o poder que te livra do pecado? Conhecer essa justiça. Os apóstolos ficaram 10 dias, e Pedro ficou ali: mas eu errei, eu neguei Jesus. Mas veio o poder do Espírito, veio o convencimento de Deus, e disse para Pedro: Pedro, se você crer na justiça que foi praticada por você, se você crer que Jesus é santo, poderoso, e o está consumado dele cumpriu tudo aquilo que te falta, você vai andar em justiça a partir de hoje. E sabe o que aconteceu com Pedro? A partir daqueles dias, até a sombra dele curava os enfermos. Eu não sei se você entende, mas hoje é um chamamento para aquele que crê. Porque Deus vai levantar uns Pedros no nosso meio aqui. Não, você não está entendendo. Hoje Deus vai levantar o seu ministério. Muitas vezes, ouça o que eu estou te falando, muitas vezes você disse assim: eu não posso ser líder de uma célula. Por quê? Porque eu já errei demais. Não, querido. Deus não olha para a sua justiça para te dar
um ministério. Você lembra da segunda porta, como é que é o nome dela? Verdade. E você entra na verdade quando você passa pelos 5 ministérios. A verdade está estabelecida na vida daquele que cumpre a vontade de Deus, em um ministério. A verdade se estabelece quando eu creio na justiça, e essa verdade me liberta de tudo. Eu quero declarar que se você tem alguma cadeia, se tem alguma prisão, hoje chegou a noite da sua grande libertação. Você já entrou no caminho, você sabe o que é a cruz, você sabe o que é o batismo, mas hoje você vai se sentar de verdade na posição de filho de Deus, e você vai entender o seu ministério, e vai sair daqui orando pelos enfermos, e eles serão curados, e o Senhor vai usar a sua vida com poder e ousadia. Você crê nisso? É tão simples, querido. É tão simples isso. E as pessoas têm tanta dificuldade em entender. Que eu sei que você está lutando com você agora aí. Apóstolo, mas como? Como que você pode dizer que eu sou a justiça de Deus, sendo que ontem mesmo eu fiz tal e tal coisa errada? Olha, eu te respondo isso, se você me responder como é que ele, sem conhecer o pecado, foi feito pecado por nós. Não sabe? Nem eu. Eu não sei. Como é que ele, sem pecar, foi feito pecado? Do mesmo jeito que você, quando entende que é justo, foi feito justiça de Deus. Porque você vai agir pelo que você crê. E se você crê que hoje você é justo, você vai andar no caminho da fé, praticando essa justiça por onde você andar. Você vai andar no caminho da verdade, praticando o ministério aonde você estiver. Você sabe, querido, Deus cuida de mim quando eu cuido de quem Ele me deu para cuidar. Deus cuida de mim porque Ele me ama. Ele ama você, Ele ama cada um de nós. E hoje Ele diz: filho, creia, o lugar é seu, não porque você merece, não porque você fez. Esse lugar é seu, porque eu paguei o preço por você, para que você se assente no lugar chamado Reino de Deus. Você não será, você é salvo pela fé. Você não será, você é justo pela fé. Você não será, você é rico pela fé. Você é próspero, você é uma bênção. E eu quero que você que crê nisso, fique em pé no seu lugar agora e comece a orar em nome de Jesus. Ministério de Louvor, vem aqui, por favor, me ajude.